Amigos, ainda preciso falar sobre 31 de março de 64. E gostaria que você me ajudasse a divulgar as verdades, porque são mais de 3 décadas de doutrinação esquerdista, de mentiras e não sei o quê. E o pessoal que mais jovem, né, que nasceu depois, não sabe a verdade. Ele sabe aquilo que foi ensinado. E desde da Revolução Comunista de 1917, né, Revolução Bolchevique, ou bolchevista, que uma das instruções que eles dão, sempre naqueles conselhos e reunião que eles fazem, inclusive mais recentemente foram de São Paulo, é tomar conta das escolas, tanto do primeiro grau, criancinhas, segundo grau, adolescentes, e nas faculdades, cursos superiores. Então, muitos dos amigos que estão me assistindo neste momento não sabem que são de esquerda. São sem saber. Por quê? A esquerda usa dialética, então ela diz que ela é democrata e só fala mais em democracia que nós de direita. Né? É uma mentira repetida muitas vezes, vira uma verdade. Então, muitos dos que estão me assistindo, desde criança, frequentaram bancos de escola com professores de esquerda fazendo lavagem cerebral, doutrinação esquerdista, etc, etc. Então, é importante. Essa semana eu vi este filme. Vou deixar inclusive o link para ele nos comentários deste vídeo. Acho que todos deviam ver. Quem viveu e quem não viveu aquela época. São filmes, então depoimentos, você vê os discursos inflamados do Jango na véspera, que o assustou tanto que ele fugiu. Diferentemente do que a esquerda disse, ele fugiu. Não sei se no dia 2 ou no dia 4 de abril, o Congresso deu o governo como vago, não tinha presidente, porque o presidente, que era o Jânio Quadros, maluco, pediu demissão. E o vice, depois das bandalhas e porcarias que fez, fugiu para Porto Alegre, porque o cunhado dele, o Leonel Brizola, tinha montado uma defesa no Rio Grande do Sul, caso o Exército tomasse uma atitude. E o Exército tomou. General Mourão, Olímpio Mourão, veio da 4ª Região Militar, né? Juiz de Fora naquele tempo, agora é em Belo Horizonte. Em Juiz de Fora nós temos a Brigada 31 de Março, olha que coincidência. Então os mineiros tomaram a iniciativa e ele, com medo, fugiu. Fugiu primeiro para... Depois, quando ele viu que todo... Não era o exército. O exército estava sendo empurrado pela população, né? Diferentemente do que aconteceu aqui, que culminou com a vergonha do 8 de janeiro, o exército olhou para o outro lado e não olhou para a população. Esquece que o governo é do povo, pelo povo e para o povo. Então, Constituição é uma mera carta, um mero conjunto de regras feito por este povo para facilitar a vida do povo. Então, tudo é em função do povo. O povo está acima da Constituição e não o inverso, como quer pregar esse STM maluco que a gente tem aí. O Exército errou feio, os generais do alto comando erraram feio e vão pagar o preço. Na história, ninguém foge, todo mundo paga. Deixa eu voltar para 64, porque o 8 de janeiro vocês resolvem. Minha função como velho é contar o que eu vivi em 64. Né? Então, este filme é interessante e é importante que se diga, por exemplo, quem chama de golpe, das duas uma, ou é burro, né? Ou é comunista, de esquerda, eles não chamam mais de comunismo,
comunismo morreu em 1991 com a União Soviética, então eles agora se chamam de democratas, né? Democratas totalitários, uns democratas malucos aí, de esquerda, tudo partido de esquerda. PT, PCdoB, PSOL, Rede, tudo a mesma porcaria, do mesmo saco de gato. E eles ficam... Por exemplo, quem fala em golpe não entende. Quem fala em ditadura, pior ainda, né? Porque desde que criaram na União Soviética, em 1917, esse regime bolchevique, o comunismo, digamos assim, que na época o mundo ficou dividido entre duas superpotências, não na época, um pouco depois, né? Em 1917 ainda não se sabe. Depois da Segunda Guerra Mundial é que começou a Guerra Fria com as duas superpotências, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, e a União Soviética foi até 91. Então é importante que se veja que desde 1917, Revolução de 30 aqui no Brasil, Intentona Comunista de 1935, eles estão sempre tentando a revolta armada, porque como a revolta armada deu certo em alguns países, Cuba, por exemplo, foi a revolta no campo. Então, todos os militantes que foram fazer curso, tanto em Cuba como na China, na China, amigo. Escola Militar Chinesa recebeu muitos brasileiros, como José Dirceu, eles foram formados lá, passaram anos treinando em campos de treinamento chineses e alguns cubanos. Os cubanos eram orientados pela União Soviética. Então, a China ainda não era a potência que é hoje, mas já formava o pessoal da Liga Camponesa, o grupo dos 11 do Brizola. Tudo isso eram guerrilhas do campo para começar a revolta no campo e levar para as cidades. Portanto, não é golpe. O Exército já vinha acompanhando, as Forças Armadas já vinham acompanhando isso desde 1917. Teve a tragédia de 1935. Muitos militares foram mortos, assassinados dormindo, intentando a comunista em 3 cidades, Recife, Natal e Rio de Janeiro. O Exército rapidamente sufocou e sublevou, mas infelizmente muitos foram mortos, assassinados dormindo pelos seus companheiros, porque havia muita gente de esquerda nas Forças Armadas, como existe até hoje. Você não chamou os generais de melancia? Então, melancia, farda verde e por dentro sempre teve. É muito difícil, né, você separar o joio do trigo. Nem sei como é que se faz isso, né? Porque nem sempre eles se mostram, só mostram as caras quando tem revolução. Mas então o que eu quero dizer é o seguinte: nós militares chamamos de contragolpe porque já havia um golpe em andamento. Já havia, vou mostrar, já havia um golpe em andamento. Aí o Exército deu um basta. Então, se você tem um golpe e outra força se contrapõe, chama-se o quê? Contragolpe. Por isso que nós chamamos de contragolpe. Na época, eu, tenente novinho, não sei o quê, o pessoal chamava de redentora. Não sei porquê, mas... né? Então, é muito importante que se diga a verdade, porque a esquerda continua com as suas narrativas de mentira, que valem para o governo atual. O governo atual é uma ditadura, não é do proletariado, que não conseguiram implantar. Toda vez que tentaram pelas armas, o Exército venceu. Agora eles ganharam pelo voto e pelas armações, né? Mobiliaram todas as instâncias do poder, Suprema Corte, o Judiciário, o Legislativo, você viu? Os militares dão como desculpa de não terem feito nada no 8 de janeiro porque não tinham o apoio do Congresso. Claro, Lira e o outro Pacheco já estavam comprados pela esquerda, então não teve apoio do Congresso e muito menos do Judiciário. Ficaram sozinhos, com medo. O resto, você sabe, eu não quero falar, porque como eu tenho alguns amigos, alguns só, até no alto comando, eu evito de falar isso. Você que chegue às suas conclusões. Mas eu preciso que você saiba, né? E é por isso que eu vou tentar, vou mostrar um pouquinho
do que eu acho que você deve ver nesse filme que eu mostrei, né? Então, entre abril de 64 até março de 1985, o Brasil foi governado por militares. A Revolução de 64, ao contrário do que muitos pensam, não foi um golpe militar, como a esquerda brasileira costuma repetir incansavelmente. Ela foi pedida pelo povo nas ruas, referendada pelo parlamento, apoiada pela imprensa, por empresários e até mesmo por diversos setores da Igreja Católica. E não começou em 64, pelo amor de Deus. Ela foi resultado de 4 décadas de tentativa dos comunistas tomarem o poder no país. O erro de muitas pessoas que julgam o governo militar brasileiro e não conhecem os reais motivos do porquê ele foi implantado. E por isso, antes de falarmos sobre ele, precisamos saber o que aconteceu antes e os riscos que o nosso país estava enfrentando. Após a Revolução Russa de 1917, Vladimir Lenin começa a colocar em prática sua política de expansão mundial do comunismo. Inicia com a implantação do Partido Comunista nos moldes do soviético em todo o mundo. Entre suas ações está a infiltração de agentes em organizações militares para ações de propaganda e agitação. Nesse contexto, em 25 de março de 22, nasce o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. O partido seguia ordens diretas de Moscou e era financiado por eles. Sua missão, a implantação do modelo comunista no país. Agora, para isso, precisava antes preparar o terreno. Como eu disse, em 1927, começaram a colocar suas ordens em prática, criando uma frente operária e um movimento campesino. Aqui no Brasil tínhamos 2. Nós tínhamos 2 homens tratando de guerra no campo, né, de guerrilha no campo, preparando a guerrilha no campo para depois se dirigir para as cidades e tomar o poder. Um era o Brizola, com o Grupo dos 11, e o outro era o deputado Lupion, com as Ligas Campesinas. Então, você vê que eles copiavam mais ou menos aquilo que deu certo em Cuba e tentaram, inclusive, para toda a América Latina, mandar o mesmo modelo. Esse movimento no campo, que está nos manuais do comunismo e em todos os cursos que essa turma andou fazendo lá fora, tudo isso deu origem a quem? Ao conhecido MST. O MST nada mais é do que a guerrilha camposina, a guerrilha do campo, como manda a doutrina do Partido Comunista. Então, em 1927, começaram a colocar suas ordens em prática, criando uma frente operária, né? Então, liga o negócio dos trabalhadores, não sei o quê, e o movimento campesino, desses 2 que eu já falei, dando origem ao movimento Sem Terra, também um movimento de infiltração nos quartéis, e dessa forma, em março de 1931, Luiz Carlos Prestes, na época capitão do Exército, influenciado pelo PCB, aderiu ao movimento comunista em abril de 1935. Em abril de 1935, o capitão Prestes foi incumbido pela Internacional Comunista de promover um levante armado no Brasil. O objetivo era derrubar o presidente Getúlio Vargas e tomar o poder na época. As opções não eram boas. De um lado estavam comunistas e socialistas, do outro, fascistas, integralistas e nazistas, né? Lembram como era a Segunda Guerra Mundial. No meio, a população conservadora que não queria nenhum dos modelos, ambos ditatoriais, liderados pela Aliança Nacional Libertadora, ANL, uma organização socialista que usava como justificativa a luta contra o fascismo e o nazismo, para tomar o poder militares que faziam parte do movimento comunista. Iniciaram uma rebelião em 23 de novembro de 1935.
a gente chama de intentona comunista. E foi triste, porque tem um amigo meu que inclusive perdeu um tio, assassinado no Terceira Rio enquanto dormia. Então, me lembro que agora, nesse período de março, a cada dia eu dei uma notinha sobre 31 de março, e uma delas foi justamente sobre a intentona. Muito foi dito sobre a intentona de 35. Como síntese, basta nos lembrar que os atos de terror tiveram início na noite de 23 de novembro em Natal, na manhã de 24 em Recife e na madrugada de 27 no Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1935. Então, você vê que é aquilo que disse, isso é golpe. Eles tentaram, e você vê, a esquerda sempre tentou com sangue. Sempre pensou em matar, fuzilar, botar no paredão, imitando Che Guevara, que mandou, parece que, para o paredão uns 17 mil. Sei lá, é um número absurdo do que está na conta dele. Então, isso é golpe. Isso eles sempre tentaram. Por isso que quando o exército se levantava para impedir o golpe e voltar à normalidade ao país, como em 1935, aí é um contragolpe. Então tem um golpe em andamento, o exército neutraliza. Ah, por que não deu certo em intentona comunista? Por causa da época. Comunicação, você vê, foram dias diferentes, 23, 24 e 27. Não havia telefones como hoje. Você tinha que pedir para um telefonista interurbano e ela dava uma espera, às vezes, de 3, 4 horas para completar. Você tinha que falar por carta, e carta escrita. Hoje, essa garotada toda que vive com celular, que é mais um computador, né? O celular faz tudo, é um smartphone, até o e-mail, imagina, o e-mail já é coisa de velho, já saiu de moda, agora é WhatsApp, né? Telegram. Então, essa turma tem dificuldade de entender a dificuldade de comunicação na época. Porque se tivesse as comunicações que tem hoje, tudo em tempo real, nós teríamos entrado pelo cano, porque eles atacariam todos. No mesmo tempo, o exército não estava preparado para isso tudo. Eu não vou ficar... por isso que eu digo, vê o filme que está nas instruções nos comentários. Eu vou colocar o link para aquele vídeo que está muito bom. Inclusive, ele promete, no final, fazer uma continuação. Espero que tenha continuação. Ele diz até do que depende. Não sei. Se for por questão de visualizações, eles estão com hoje 943 mil visualizações. Só de comentários tem 8.500. Quer dizer, eu acho que a turma gostou do tal vídeo. Tomara que tenha continuação. Eu quero colocar apenas a fala do Jango, que deu início tudo. O Jango começou a fazer uma série de inversões da hierarquia, botando sargento, sublevando os sargentos, principalmente na Marinha. Então, estava um pandemônio no Automóvel Clube, ali no centro do Rio, no passeio. Ele fez uma série de discursos que foram o que entornaram o caldo, foram a gota d'água. Como eu não quero que vocês fiquem só dependendo da minha palavra, eu vou mostrar esse discurso do Jango, terrível, e em seguida eu encerro. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra pátria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Acho que dei o meu recado. Preciso que você me ajude a divulgá-lo.
E agora, só para encerrar esse filme, vou pegar um trecho desse vídeo que eu comentei, que eu quero que você veja na íntegra, onde mostra o próprio Luiz Carlos Prestes confessando que eles tentaram o golpe, mas o contragolpe acabou com a farra. Um abraço e abra o olho. A esquerda está em toda parte. Todos nós fomos derrotados em 64. O Partido Comunista, o Movimento Nacionalista e Democrático e também a classe operária. E a classe operária sofreu a pior derrota, que é a derrota sem luta. Recuou sem lutar. De receber agora pelas redes sociais essa fala do deputado Gilberto Silva sobre a atualidade e fala do comandante do Exército atual. Não vou comentar, deixo aqui o vídeo na íntegra e você que tire suas conclusões. Nós observamos aqui os argumentos do governo Lula, que reiteradas vezes tenta atacar as Forças Armadas brasileiras, inclusive colocando hoje, para acomodar um exército, um general que envergonha as Forças Armadas, o senhor Thomas, que cancelou a mensagem do dia 31 de março. Vamos lembrar a história. Quem defende ditadura é o governo Lula, que é amigo de Ortega, que defende Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, atracou navios iranianos aqui. Vamos falar a verdade, parem de mentir, isso é feio. O importante é que a população brasileira está atenta aos acontecimentos históricos. Eu vou relembrar a história mundial para os senhores. A minha função aqui, eu sou especialista em segurança pública, mas a gente gosta de ler um pouquinho, para não passar essa vergonha. Em 1964, existia a Guerra Fria, era o auge. Em 62, teve a instalação dos mísseis na ilha de Cuba, pelos soviéticos, para atacar os Estados Unidos e uma possível guerra nuclear. E automaticamente os comunistas queriam tomar o nosso país. E o que foi que aconteceu? Já estava em curso o golpe do proletariado e do comunismo. Então a população brasileira, como diz Roberto Marinho, fundador e dono da Globo, que Deus o tenha, ele falou claramente em 1984, meus amigos. Vamos ler a história. Então as Forças Armadas salvaram o Brasil naquele momento de uma verdadeira ditadura e derramamento de sangue. Está lá na história. E esse Congresso aqui aprovou, no dia 1º, dia 2 de abril, a vacância do vago do presidente da República, com base na Constituição. Vão ler a história, pelo amor de Deus. E no dia 11 de abril, esse Congresso aqui aprovou e elegeu indiretamente o Marechal Castelo Branco. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Essa é a história. Infelizmente, temos hoje um comandante do Exército frouxo, que não honra a farda que veste, e está submisso ao desgoverno Lula de um descondenado e prestando continência a ele. Muito obrigado, senhor presidente.